Você já sentiu que a vida está mudando de um jeito que você não consegue explicar? Como se o tempo estivesse correndo mais depressa, como se tudo estivesse ficando mais silencioso dentro de você. Menos barulho, menos pressa e mais pensamento, mais lembrança, mais saudade. Às vezes você está ali sentado no mesmo lugar de sempre, mas parece que o mundo já não tem o mesmo gosto. Parece que você vê as coisas com outros olhos, como se seu coração estivesse te dizendo algo, algo que você não sabe explicar com palavras, mas sente, lá no fundo. Pode parecer loucura para quem nunca sentiu isso, mas tem gente que sente, que está se preparando para ir embora, não de um jeito triste, mas de um jeito sereno, como quem entende que a missão aqui já está chegando ao fim, e que o verdadeiro lar não é aqui. Chico Xavier falava muito sobre isso, sobre os sinais que a alma dá, quando está perto de voltar para casa, quando está pronta para se libertar do corpo e seguir seu caminho no plano espiritual. Esses sinais não vêm com aviso, não tem data, não tem hora marcada. Eles chegam devagar, na forma de sentimentos, na forma de sonhos, na forma de intuições que só quem já viveu muito consegue perceber. Por isso, se você está vendo esse vídeo, talvez seja porque sua alma está querendo conversar. Talvez ela esteja tentando te avisar de algo. E talvez esses sinais que vamos falar aqui não sejam para te assustar, mas para te preparar, para te lembrar que nada termina, tudo apenas muda de forma. O primeiro sinal é quando você começa a se desligar das coisas do mundo. Do nada, aquilo que antes parecia importante, já não importa mais. Você não sente mais vontade de discutir, não quer provar mais nada para ninguém, não liga mais para ter razão, não quer mais estar certo, só quer estar em paz. Você começa a olhar para sua casa e ver que tem coisa demais, roupas que não usa, papéis que já não fazem sentido, objetos que antes tinham valor. Agora parecem vazios e então você sente vontade de doar, de limpar, de deixar as coisas mais leves. E isso não é à toa. Sua alma está se desapegando, está se libertando do peso da matéria. Está se preparando para ir leve, sem bagagem, sem correntes. E junto com isso, vem um segundo sinal. Você começa a pensar demais no passado, mas não de um jeito triste. Você começa a rever sua vida como quem assiste um filme. Lembra de momentos simples, de pessoas que já se foram, de gestos pequenos que hoje parecem gigantes. E aí você chora. Mas é um choro bom, é um choro de saudade, de gratidão, de libertação. Sua alma está dizendo, eu vivi, eu amei. Eu errei, mas aprendi. E agora? Ela está fazendo as pazes com tudo isso, fechando ciclos, agradecendo pelas dores, abençoando os amores e dizendo, eu estou pronta. Esse tipo de pensamento vem do fundo, vem no silêncio, quando você está sozinho, ou quando olha o céu, ou quando escuta aquela música que te lembra alguém. É nesses momentos que o espírito fala mais alto. O terceiro sinal é o cansaço. Mas não é só um cansaço físico, é um cansaço da alma, como se tudo estivesse mais pesado, como se a energia para viver estivesse se apagando aos poucos. Não é tristeza, é um sossego estranho. Você acorda e sente que já não precisa correr, que já não tem para onde ir, que o mundo pode continuar girando sem você. E isso não te assusta. Pelo contrário, te acalma. É como se sua alma estivesse dizendo, você já fez a sua parte. Agora é hora de descansar. E quando isso acontece, muita gente não entende. A família acha que é depressão. Os médicos dizem que é idade, mas nem sempre é. Às vezes, é apenas a alma pedindo silêncio, pedindo calma, pedindo um tempo para se recolher. E se preparar. O quarto sinal é mais sutil, mas talvez seja o mais profundo de todos. Você começa a sentir que está sendo visitado, nos sonhos, nos pensamentos, nas intuições. Você sente cheiros do nada. Escuta vozes suaves antes de dormir. Vê vultos rápidos pelo canto do olho. Sente arrepios do nada. E percebe presenças que te fazem sentir acolhido, e não assustado.
Isso são espíritos amigos, familiares que já partiram. Mentores, guardiões, seres que estão te preparando. Eles não aparecem para te assustar. Eles vêm para te dizer que você não está sozinho, que do outro lado já tem gente te esperando. E sabe qual é o detalhe mais bonito disso tudo? Você sente paz. Não sente medo. Sente como se estivesse sendo abraçado, mesmo quando está sozinho. E é aí que sua alma começa a se desligar do corpo, pouco a pouco, sem dor, sem pressa, como uma folha que se solta do galho e dança no vento. Chico Xavier dizia que o desencarne é um renascimento. É como voltar para casa depois de uma longa viagem, e que os sinais que antecedem esse retorno são bênçãos disfarçadas. A vida aqui no plano terrestre é uma escola, e todos nós temos o tempo certo de entrar e o tempo certo de sair. Quando esse tempo se aproxima, a alma começa a dar sinais. Ela quer que você se prepare, não com medo, mas com fé, com confiança, com amor. E se esses sinais estão chegando até você agora, talvez seja a hora de escutar mais a alma, falar menos, sentir mais, julgar menos, perdoar mais, correr menos, descansar mais, viver com mais leveza, com mais presença, com mais gratidão. Porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas quando ela chega, a alma sabe e ela avisa, em silêncio, com carinho. O quinto sinal é quando você começa a se preocupar mais com o que vai deixar do que com o que ainda pode conquistar. Você não pensa mais em ter, não pensa mais em juntar, em acumular, em vencer. Seu pensamento muda, seu coração muda. Você começa a pensar na sua família, em como as pessoas vão seguir depois que você partir. Se vão lembrar de você com carinho, se vão ficar bem, se você ensinou o que precisava ensinar, se você foi bom o bastante. E então vem uma vontade de conversar, de deixar tudo claro, de pedir perdão ou de perdoar. Mesmo aquelas coisas que ficaram engasgadas por anos. Às vezes, do nada, você liga para alguém que não fala há tempos, escreve uma carta, chora lembrando de uma mágoa, mas depois sente um alívio, como se um peso saísse de dentro do peito. Esse tipo de coisa, meu amigo, não é fraqueza, é limpeza espiritual, é o espírito se preparando para ir em paz, sem pendências, sem culpa, porque ninguém quer partir com o coração carregado. A alma sente, a alma sabe, e ela quer estar leve para seguir adiante. Muita gente diz que isso é nostalgia, outros acham que é coisa de velho, mas quem sente, sabe, é mais profundo. É como se tudo dentro de você dissesse, é hora de deixar as contas em ordem, mas não as contas do banco, as contas do coração. E nesse momento, a alma começa a trabalhar. Ela te empurra para frente, te faz pensar nos seus filhos, nos seus netos, na sua história, na sua passagem por aqui. Você começa a querer ensinar mais, contar mais suas histórias, falar de quando era jovem, de quando a vida era diferente. Não é à toa, é a alma registrando suas memórias, é o espírito escrevendo seu último capítulo aqui na Terra. E quando isso começa, logo vem o sexto sinal. O corpo começa a falar. Não só de doença, não só de dor, mas de parar. Você sente mais sono, quer ficar mais quieto. Começa a evitar lugares cheios. Barulho te incomoda, bagunça te cansa, e isso é normal, porque o espírito precisa de silêncio para se desligar, precisa de paz para fazer a transição, precisa de tempo para conversar com o alto. Talvez você comece a acordar de madrugada, com a mente cheia de pensamentos, ou sentindo que alguém está ali com você. Talvez comece a ter sonhos repetidos, ou ver pessoas que já se foram. Isso tudo é sinal de que sua alma está atravessando um portal invisível. Está entre dois mundos, ainda aqui, mas já em contato com o outro lado. E quando isso acontece, é comum que as pessoas ao redor percebam. Elas não sabem explicar, mas dizem que você está diferente, mais calmo, mais quieto, mais profundo. Alguns vão achar que é tristeza, outros vão dizer que é idade, mas quem te conhece de verdade vai sentir, vai perceber no olhar, no jeito de falar,
na forma como você observa as coisas. Você já não corre mais, não reclama mais, aceita mais, compreende mais. E tudo isso, meu amigo, é sabedoria da alma. É o Espírito dizendo: eu estou pronto, só estou esperando a hora. E aí, chegamos ao sétimo sinal. Talvez o mais sagrado, o mais bonito e o mais difícil de explicar. Você começa a sentir uma saudade, mas não é de ninguém que está aqui. É uma saudade sem nome, sem rosto, sem lugar. É uma saudade de casa, mas não da sua casa com paredes. É uma saudade de onde você veio antes de nascer. É como se algo dentro de você dissesse: eu quero voltar, eu preciso voltar. E esse sentimento vem de mansinho, às vezes numa música, às vezes num pôr do sol, às vezes no cheiro do café ou no silêncio da madrugada. Você sente que está perto, perto do fim aqui e perto do começo lá. E isso não te assusta, porque, lá no fundo, você sabe que não vai morrer. Vai apenas mudar de roupa, de corpo, de plano. Vai deixar para trás aquilo que é pesado e vai levar só o que é luz, o que é amor, o que é verdade. E nesse momento, o medo vai embora, a angústia desaparece, a paz chega, porque agora você entende. Entende que a morte não é o fim, é só a continuação da jornada. Chico Xavier dizia que ninguém parte sozinho, que no momento certo, um espírito de luz estende a mão e diz: vamos, você está pronto. E tudo faz sentido, a dor faz sentido, a vida faz sentido, a missão faz sentido. E nesse instante, o espírito se eleva, vai embora, mas deixa uma marca, uma luz, um legado, e quem fica, sente a presença, sente a falta, sente o amor. Quando uma alma parte, ela não desaparece, ela só muda de lugar, ela troca a matéria pelo espírito, o corpo pela luz, a terra pelo céu. Mas o amor que ela construiu aqui, esse nunca morre, ele fica em cada abraço que deu, em cada palavra que deixou, em cada olhar que confortou, em cada silêncio que acolheu. Por isso, quando uma pessoa começa a se despedir da vida terrena, ela deixa rastros de paz, mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém diga em voz alta, dá para sentir, dá para ver nos olhos, dá para perceber na calma com que ela encara os dias. Muita gente só percebe depois que a pessoa vai embora, depois que lê aquele bilhete antigo, depois que escuta aquela última conversa, e então diz: ele sabia, ela sentia, e sabia mesmo, a alma sempre sabe, mas o mundo corre tanto, a gente se ocupa tanto com as coisas de fora, que não percebe os sinais que vêm de dentro. É por isso que essa mensagem de hoje é tão importante. Ela é um chamado, não só para quem sente que está indo, mas também para quem está ficando, porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos passar por isso. Vamos dar adeus a alguém, ou vamos nos preparar para partir, e o que fica é o amor que construímos, é o bem que fizemos, é o perdão que oferecemos, é a paz que cultivamos dentro do coração. Nada mais. Ninguém leva bens, ninguém leva títulos, ninguém leva o que é de fora. A única coisa que atravessa o plano é a luz da nossa consciência, é o que a gente se tornou por dentro. Por isso, se você está sentindo os sinais que falamos aqui, não tenha medo, não se desespere. A morte é só uma volta para casa, você não vai sozinho, vai com os anjos, vai com os amigos espirituais, vai com o amor daqueles que te esperam lá do outro lado, e se você ainda está aqui, se está escutando essa mensagem, talvez ainda tenha algo para ajustar. Talvez ainda dê tempo de perdoar, de agradecer, de pedir desculpas, de escrever aquela carta, de fazer aquela visita, de dizer eu te amo para quem precisa ouvir. A morte não precisa ser uma surpresa. Ela pode ser uma preparação, uma despedida consciente, uma entrega com amor. E quem parte assim, parte leve, parte em paz, parte deixando luz. Chico Xavier falava que o maior sinal de evolução de um espírito é a maneira como ele lida com a despedida. Quem entendeu a vida não teme a morte, porque a morte é um retorno,
É uma passagem, é um reencontro com o que a gente sente falta, mas não lembra o nome. É a libertação da alma. E quando você aceita isso com o coração, tudo muda. O medo vira fé, a dor vira saudade, e a saudade vira oração. Você começa a orar diferente. Começa a falar com Deus com mais sinceridade. Começa a agradecer mais do que pedir. Começa a se entregar e sente que, mesmo sem entender tudo, existe um plano, existe um propósito, existe um amor maior que sustenta tudo. E quando você sente isso, você não precisa mais ter todas as respostas. Você só precisa confiar. Confiar que a dor vai passar, que o corpo vai descansar e que a alma vai seguir, não como punição, não como castigo, mas como bênção, como libertação. Porque viver é aprender e morrer é continuar vivendo, em outro lugar, com outra forma, com outro corpo, mas com a mesma essência. E quando esse momento chega, meu amigo, não há dor que segure, não há médico que impeça, não há lágrima que adie. A alma simplesmente sabe. Agora é hora de voltar. Talvez não seja um dia especial, talvez seja uma manhã qualquer, ou uma noite simples, mas dentro de você, algo já se despediu faz tempo. Seu olhar já ficou mais calmo, seu jeito mais leve, seu coração mais silencioso. Quando chega o instante, tudo desacelera, o corpo se entrega, mas a alma se levanta, ela se solta do peso do corpo, se desprende das dores, das mágoas, dos medos e flutua. Ela olha para trás, vê o corpo deitado, vê as pessoas queridas ao redor e sente paz, porque agora tudo faz sentido. A missão foi cumprida, a estrada foi trilhada, a história foi vivida e então ela é recebida, com flores, com música, com alegria, pelos que já foram antes, pelos que sempre estiveram ao lado, mesmo invisíveis, por aqueles que te amam, além do tempo. E ali, naquele novo lugar, não há mais dor, não há mais cansaço, não há mais solidão. Há luz, há acolhimento, há paz. E você entende que tudo isso aqui foi apenas uma parte, um capítulo, um aprendizado. Você não foi esquecido, não foi deixado, foi guiado, foi amado, foi levado pelas mãos da fé. E quem ficou não está sozinho. Você estará lá, cuidando, soprando inspirações, mandando sinais, em sonhos, em lembranças, em momentos de silêncio. Porque a morte não separa o amor verdadeiro, ela apenas muda a forma de estar presente. E para quem ainda está aqui, escutando essa mensagem até o fim, talvez esse vídeo não tenha sido por acaso. Talvez Deus tenha te guiado até aqui, para te lembrar de viver de verdade, enquanto é tempo, de olhar para quem você ama e dizer: desculpa, obrigado, eu te amo. De deixar para lá o que não importa, de parar de guardar mágoas, de abraçar mais, de reclamar menos, de fazer as pazes com a vida, porque todos nós, um dia vamos partir, e a única coisa que levamos é o que deixamos nos corações dos outros. Então viva de um jeito que, quando você for, as pessoas digam seu nome com carinho, fechem os olhos e sorriam. Chorem, sim, porque faz parte. Mas chorem com gratidão por tudo que você foi, por tudo que você deu. E se os sinais estiverem chegando, não fuja, não lute contra, ore, agradeça e confie, porque do outro lado tem um Deus te esperando, tem um lar te esperando, tem paz te esperando. Quando esse dia chegar, que sua alma parta leve, com o coração em paz, com a missão cumprida e com o amor de Deus te guiando para casa. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que você ama e se inscreva no canal Cartas do Além. Aqui a espiritualidade é falada com respeito, amor e verdade. Nos encontramos na próxima mensagem e até lá, que a luz de Deus te envolva.